Agora temos o quarto vídeo que eu prometo ser o último fundamentalmente teórico. Nele falamos de entidades, vínculos e propriedades. Para entender o que é entidade, a gente vai recorrer inicialmente ao dicionário. A gente pode ver que entidade é um substantivo feminino e é o que pode fazer parte ou constituir alguma coisa real. É tudo aquilo que existe ou pode existir. Isso segundo o Dício. Segundo o Oxford Languages, é aquilo que constitui a existência de algo real. A gente tem, portanto, uma quantidade enorme de tipos de entidade. A gente pode ter pessoas, organização de pessoas, a gente pode ter bens ou objetos, a gente pode ter atividades, eventos, locais. Então, o tipo de entidade é uma abstração, e essa abstração visa agrupar entidades que têm características e funções semelhantes. Uma vez que a gente entende os tipos de entidade, a gente parte para a entidade em si. A entidade é o indivíduo. O indivíduo pessoa, o indivíduo bem, o indivíduo evento, o indivíduo local. Cada tipo de entidade tem um conjunto de atributos que o define como um indivíduo exclusivo, único no mundo real. Esse atributo, a definição de atributo é o que é próprio, característico de algo ou de alguém. Um tipo de entidade pessoa, por exemplo, ele tem um atributo que se chama nome. E a partir do nome, a gente pode diferenciar que o item que existe, José da Silva, a instância José da Silva, é diferente do item ou instância Maria da Silva. E a gente pode ter outros atributos associados a um tipo de entidade que o tornam cada vez mais exclusivo. No caso de uma pessoa, pode ser o RG, um CPF, uma idade, uma data de nascimento, um conjunto de atributos que o definem como sendo exclusivo. Com bens ou objetos, a gente tem algo similar. Então, a gente tem o tipo de entidade é um bem-objeto, mas a entidade em si pode ser um automóvel que tenha uma placa específica, um chassi, ou um telefone que tem um número específico e, eventualmente, pode ter um e-mail específico dentro do equipamento do telefone. Ou, numa atividade ou evento, a gente pode ter uma festa de Natal de um ano específico, é um evento específico. Ele não acontece duas vezes, é aquele evento, a festa de Natal do ano de 2015, que é diferente da festa de Natal do ano 2016. Então a gente tem como atributo qual é o tipo de evento e quando ele ocorreu, a data do evento. Pode ter o horário do evento. A gente tem um embarque de viagem, por exemplo, ele é um tipo de evento que aconteceu numa data específica. Outro tipo de entidade é o local, que pode se dividir em entidades mais genéricas, como o Brasil, ou mais específicas, como uma rua específica e, eventualmente, um endereço específico, a Rua das Acácias, número 0. No I2, as entidades são representadas e a representação das entidades ela é feita por objetos diferentes. A gente vai ter um módulo para falar especificamente sobre os tipos de entidade que podem ser usados, os tipos de representação de entidade que a gente pode utilizar. Aqui são ícones que são usados para você perceber rapidamente qual é o tipo de entidade, o tipo de bem, o tipo de pessoa, o tipo de atividade ou evento que está sendo observado no diagrama. Esses são o conjunto de elementos que você precisa entender para representar entidades. O outro elemento importante para o nosso entendimento é o vínculo. O vínculo é aquilo que tem a capacidade de ligar, unir, atar uma coisa. É o que estabelece uma ligação, pode ser afetiva ou moral, entre duas ou mais pessoas, por exemplo, um vínculo amoroso, um vínculo familiar. E o que tem capacidade de estabelecer uma relação lógica ou de dependência, por exemplo, um vínculo empregatício, uma propriedade. No I2, a gente estabelece o conceito de tipo de vínculo. A gente pode ter tipos de vínculos de diversas naturezas, aqui eu estou citando apenas alguns deles.
por exemplo, vínculos sociais ou afetivos, vínculos de propriedade, vínculos de ação, vínculos de transações e assim por diante. Pode ser de comunicação, enfim. Tipos de vínculos são abstrações genéricas de relação entre algo, de união entre algo. Para ser um pouco mais prático, vínculos são elementos que contam a história. Por exemplo, o José da Silva é irmão da Maria da Silva. O automóvel ABC 1234 pertence a Maria da Silva. Ou seja, a gente está aqui começando a estabelecer a relação entre duas entidades. Eu desconfio que o telefone 11 91234 5678 pertence a Maria da Silva. José da Silva embarcou em viagem em 15 de janeiro de 2019. A festa de Natal de 2015 foi na Rua das Acácias. A Rua das Acácias fica no Brasil. José da Silva mora na Rua das Acácias. Isso tudo são exemplos de vínculos. A representação dos vínculos no I2 fica dessa forma. Eu tenho as entidades que envolvem os vínculos, então Maria da Silva é irmã do José da Silva, eles são irmãos. A Maria da Silva tem uma propriedade sobre o automóvel. Desconfia-se, e por isso este tracejado, esse vínculo tracejado, desconfia-se que a Maria da Silva seja proprietária deste telefone. O José da Silva embarcou em viagem. O local da festa de Natal foi na Rua das Acácias. O país da Rua das Acácias é o Brasil e o José da Silva vive na Rua das Acácias, ele mora lá. Quando a gente junta o conceito de entidade de vínculos, a gente é capaz de formar um diagrama. E esse é o propósito do I2, permitir ao analista criar diagramas que contem uma história de uma maneira visual. Então, tudo que a gente viu em linhas separadas na imagem anterior, agora a gente vê em contexto. Então, aqui a gente tem a festa de Natal, que foi numa determinada data, a gente tem uma viagem que foi numa outra data, uma linha temporal, e aqui todos os elementos da história com suas entidades, os seus vínculos de relacionamento e as suas propriedades. Os vínculos também têm propriedades. Os atributos dos vínculos os tornam únicos, exclusivos. Para entender o que é entidade, a gente vai recorrer inicialmente ao dicionário. A gente pode ver que entidade é um substantivo feminino e é o que pode fazer parte ou constituir alguma coisa real. É tudo aquilo que existe ou pode existir. Isso segundo Dício. Segundo o Oxford Languages, é aquilo que constitui a existência de algo real. A gente tem, portanto, uma quantidade enorme de tipos de entidade. A gente pode ter pessoas ou organização de pessoas, a gente pode ter bens ou objetos, a gente pode ter atividades, eventos, locais. Então, o tipo de entidade é uma abstração. E essa abstração visa agrupar entidades que têm características e funções semelhantes. Uma vez que a gente entende os tipos de entidade, a gente parte para a entidade em si. A entidade é o indivíduo. Não esqueça de assinar o O canal, além de indivíduo curtir e compartilhar pessoa, este vídeo. o indivíduo bem, o indivíduo evento, o indivíduo local. Cada tipo de entidade tem um conjunto de atributos que o define como um indivíduo exclusivo, único no mundo real. Esse atributo, a definição de atributo é o que é próprio, característico de algo ou de alguém. Um tipo de entidade pessoa, por exemplo, ele tem um atributo que se chama nome. E a partir do nome, a gente pode diferenciar que o item que existe José da Silva, a instância José da Silva, é diferente do item ou instância Maria da Silva. E a gente pode ter outros atributos associados a um tipo de entidade que o tornam cada vez mais exclusivo. No caso de uma pessoa, pode ser o RG, um CPF, uma idade, uma data de nascimento, um conjunto de atributos
que o definem como sendo exclusivo. Com bens ou objetos, a gente tem algo similar. Então, a gente tem o tipo de entidade é um bem-objeto, mas a entidade em si pode ser um automóvel que tenha uma placa específica, um chassi, ou um telefone que tem um número específico e, eventualmente, pode ter um e-mail específico dentro do equipamento do telefone. Ou, numa atividade ou evento, a gente pode ter uma festa de Natal de um ano específico, é um evento específico. Ele não acontece duas vezes, é aquele evento, a festa de Natal do ano de 2015, que é diferente da festa de Natal do ano 2016. Então a gente tem como atributo qual é o tipo de evento e quando ele ocorreu, a data do evento. Pode ter o horário do evento. A gente tem um embarque de viagem, por exemplo, ele é um tipo de evento que aconteceu numa data específica. Outro tipo de entidade é o local, que pode se dividir em entidades mais genéricas, como Brasil, ou mais específicas, como uma rua específica e, eventualmente, um endereço específico, a Rua das Acácias, número 0. No I2, as entidades são representadas e a representação das entidades ela é feita por objetos diferentes. A gente vai ter um módulo para falar especificamente sobre os tipos de entidade que podem ser usados, os tipos de representação de entidade que a gente pode utilizar. Aqui são ícones que são usados para você perceber rapidamente qual é o tipo de entidade, o tipo de bem, o tipo de pessoa, o tipo de atividade ou evento que está sendo observado no diagrama. Esses são o conjunto de elementos que você precisa entender para representar entidades. O outro elemento importante para o nosso entendimento é o vínculo. O vínculo é aquilo que tem a capacidade de ligar, unir, atar uma coisa. É o que estabelece uma ligação, pode ser afetiva ou moral, entre duas ou mais pessoas, por exemplo, um vínculo amoroso, um vínculo familiar. E o que tem capacidade de estabelecer uma relação lógica ou de dependência, por exemplo, um vínculo empregatício, uma propriedade. No I2, a gente estabelece o conceito de tipo de vínculo. A gente pode ter tipos de vínculos de diversas naturezas, aqui eu estou citando apenas alguns deles. Por exemplo, vínculos sociais ou afetivos, vínculos de propriedade, vínculos de ação, vínculos de transações e assim por diante. Pode ser de comunicação, enfim. Tipos de vínculos são abstrações genéricas de relação entre algo, de união entre algo. Para ser um pouco mais prático, vínculos são elementos que contam a história. Por exemplo, o José da Silva é irmão da Maria da Silva. O automóvel ABC 1234 pertence a Maria da Silva. Ou seja, a gente está aqui começando a estabelecer a relação entre duas entidades. Eu desconfio que o telefone 11 91234 5678 pertence a Maria da Silva. José da Silva embarcou em viagem em 15 de janeiro de 2019. A festa de Natal de 2015 foi na Rua das Acácias. A Rua das Acácias fica no Brasil. José da Silva mora na Rua das Acácias. Isso tudo são exemplos de vínculos. A representação dos vínculos no I2 fica dessa forma. Eu tenho as entidades